Shalom, queridos. Hoje nós estamos aqui no nosso devocional a partir do capítulo 26 de Deuteronômio até o capítulo de número 31. E eu quero destacar aqui o versículo de número 9, o versículo 14 e 15 do capítulo de número 29 de Deuteronômio. Ou seja, verso 9, 14 e 15, que diz assim: Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está convosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Amém, queridos? Muito bem, o tema desse devocional pode ser o seguinte tema: por que escolher a bênção é a melhor escolha? Por que escolher a bênção é a melhor escolha? Queridos, é interessante, Moisés aqui já no final do seu discurso, ele propõe duas condições para o povo: a bênção e a maldição. No capítulo de número 28, nós vamos ver que existe uma descrição muito extensa do que ocorrerá para aqueles que escolhem, né? O que vai ocorrer na vida daqueles que escolhem o caminho da maldição. E é interessante nós observarmos aqui, por exemplo, que todas essas maldições que são citadas, por exemplo, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28 especificamente, são maldições que, num primeiro momento, elas não acontecem de imediato. Isso é um detalhe muito importante para perceber. O fato de elas não acontecerem de forma imediata, muitas vezes, isso não quer dizer que elas não vão acontecer. E é aí que mora a falsa percepção que muitos de nós podemos ter. É claro que, de uma forma mais objetiva aqui e direta, tanto as bênçãos e as maldições, não somente as maldições, mas também as bênçãos, elas são direcionadas ao povo de Israel. E aqui tem uma curiosidade que sempre eu gosto de pensar, que é o seguinte: quando se trata de bênção, todo cristão, sem exceção, inclusive teólogos de linhas escatológicas, principalmente aqui pré-tribulacionistas, eles olham para as bênçãos, né, que estão registradas em todas as escrituras, e não medem esforços de dizer isso aqui é pra gente, nós somos cristãos, nós tomamos posse, é nosso também isso aqui é pra gente, nós temos direito em Cristo Jesus. Agora tem um detalhe interessante: quando se trata de maldição, aí não, isso aí é do Antigo Testamento, isso aí é para Israel. Então há uma incoerência de interpretação, porque aquilo que é bom é de todo cristão, mas aquilo que é maldição, aquilo que não é bom, não, isso é para Israel, isso é coisa do Antigo Testamento. Na minha opinião, é um problema de interpretação muito, muito grave, né, no meio, muitas vezes, no ambiente cristão, podemos dizer assim, né? Inclusive, muitas igrejas assim interpretam. O que eu quero trazer também aqui para nós é o seguinte: como eu estava falando, diretamente e de forma objetiva, esses mandamentos, eles se aplicam diretamente a Israel, de fato. Entretanto, indiretamente, isso também recai sobre os cristãos, porque a bênção, a nova aliança, ela, dentro dela, tem como núcleo também todas essas promessas que Deus deu a Israel, tá? Então isso aqui é um ponto importante para observar. E onde que eu quero chegar com tudo isso? É o seguinte: como eu estava falando sobre as maldições nem sempre elas vão cair de forma direta e automaticamente sobre os cristãos, vamos dizer assim. Como eu falei, indiretamente sim. E como que nós podemos perceber que muitas vezes a nossa vida ela pode estar debaixo de maldição? É quando muitas vezes nós não estamos, servindo, obedecendo a Deus, e a gente sabe que, ainda que aparentemente nada não está acontecendo, como está descrito aqui nas maldições, mas a gente percebe que tem alguma coisa errada com a nossa vida. E a gente até conquista algumas coisas, mas vez ou outra parece que o negócio não flui na nossa vida. Parece que a gente sempre trabalha de forma demasiada, de forma sacrificosa. Parece que a gente faz tudo assim, sempre com muito sacrifício para ter as coisas, e parece que o dinheiro não rende. Parece que a gente roda. É como num labirinto que a gente anda e não sai do lugar. Ou melhor, não sai daquela posição no sentido de se libertar, de encontrar um caminho. Parece que a gente estuda, parece que a gente não aprende. Enfim, parece que a vida, ela tá travada. E aí que o ponto que eu trago para nós nessa hora, é que nós podemos perceber que a nossa vida não está abençoada. É interessante observar que nesse texto, no versículo 9, ele fala, para que vocês prosperem em tudo quanto vocês fizerem. Ele fala assim: não é apenas com vocês que estão aqui que eu estou fazendo essa aliança. É com quem está aqui e com aquele que também não está aqui. Quem não estava naquele momento que estava sendo feito o renovo da aliança? Os futuros, israelitas, e também aqueles que viriam a crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse,
Claro que indiretamente se aplica aos cristãos também isso aqui. Porque se as bênçãos no Antigo Testamento, tudo que é bênção se aplica ao cristão, por que as maldições não vão se aplicar também, né? Como eu falei também, né? Faço uma observação aqui. Não é que ao pé da letra vai acontecer com todo cristão isso, mas o cristão não está isento de ele também sofrer maldições por quebra da aliança. E como eu falei, às vezes a pessoa não vai colher de forma automática. Mas isso também não quer dizer que alguém não vai colher. O que eu quero dizer também é que, na maioria das vezes, eu percebo que isso não acontece de forma automática na vida de pessoas. Aí se cumpre aquilo que Pedro vai falar na sua carta, né? Que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Para o Senhor. Agora, por que Pedro fala? Porque ele é longânimo, ele está dando oportunidade para que a pessoa reflita na vida de maldição que talvez ela esteja vivendo ou convivendo e ela veja, poxa, eu preciso organizar minha vida, né? Eu preciso me voltar para o Senhor e escolher a bênção, né? Então eu concluo dizendo para você, por que é importante escolher a bênção? Porque é no caminho da bênção que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido. Porque é muito complicado, né? Pensa comigo, nós vivemos nesse mundo, com tantos desafios, a gente se esforçando, sabe, dando sangue, e parece que nada flui, né? E também é importante observar que é o seguinte, né? É muito importante, como aqui é um renovo da aliança que é feito, né? Moisés está fazendo esse renovo da aliança. É muito importante nós também renovarmos a nossa aliança com o Senhor todos os dias. E como que eu faço isso? Eu faço isso me comprometendo todos os dias em obedecer. Então é uma luta muito grande para obedecer. Então é muito interessante desde o capítulo 26 de Deuteronômio, como por exemplo em outras passagens, por exemplo aqui no capítulo número 24, isso, Moisés nos impõe a autorresponsabilidade. Ou seja, por que ele tá falando assim, gente, vocês são responsáveis pela vida individual de vocês. Cada um tem as suas próprias responsabilidades. Ainda que, por exemplo, venhamos aconselhar uns aos outros, incentivar, e precisamos fazer isso, e isso deve existir em nós, mas também é importante observar que existe uma responsabilidade individual, no qual eu assumo, né, a minha posição de renovar a minha aliança e de todos os dias me comprometer, né, todos os dias me comprometer em obedecer o Senhor, para que se cumpra o que diz, né, verso 9, né, ele fala para que guarde as palavras dessa aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então, quando eu obedeço, né, por que é importante eu escolher a bênção? Porque eu vou prosperar em tudo que eu vou fazer. E o que é prosperar? Não quer dizer que algumas coisas não possam dar errado. Prosperar é o seguinte, que apesar de algumas coisas poderem dar errado, né, virem a dar errado, tem um propósito, sabe? Tudo tem um propósito. Então, ainda que aparentemente haja algumas dificuldades, existe uma prosperidade do Senhor que me livra, que me guarda. Então, talvez naquele momento parece que a coisa não deu certo, mas se eu estou na presença, lá na frente tudo vai se encaixar e tudo vai dar certo. Então, queridos, eu deixo essa palavra para você hoje, né? Escolha o caminho da bênção. O Senhor, Ele quer nos abençoar. Como eu falei, desde o capítulo 26 até o capítulo 31 de Deuteronômio, Moisés está incentivando, né, o povo à obediência, mostrando que Deus é com o povo e Deus tem o melhor e quer que o seu povo prospere. Porque para viver nesse mundo é necessário que prosperemos. E entenda que prosperidade aqui eu estou falando, eu não estou falando aqui também apenas financeiro. Eu não quero que você pense no financeiro. O financeiro, ele é apenas uma parte da prosperidade. Mas você, por exemplo, ter a prosperidade de obedecer a Deus, de tirar um dia para servir a Deus, de adorar o Senhor, ter vida de oração, de ter vida de meditação, ter uma vida de gratidão, ter uma vida de compaixão, uma vida de perdão, uma vida que em tudo eu procuro glorificar o Senhor, ou seja, que eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para o Senhor. E aí a base dessa obediência é o amor. Ele fala assim, amem o Senhor de todo o vosso coração. Diz aqui outra passagem, acho que é no capítulo 30, deixa eu só verificar aqui, eu já concluo essa palavra. Ele fala, capítulo 30 mesmo, ele vai falar assim, olha, essa palavra ela não está longe de ti. Não é uma coisa que você vai dizer assim, nossa, a Bíblia é muito difícil de obedecer. Não, as palavras que você ouve, né, elas vão para o seu coração, elas estão diante de você. Né? Não é algo que, por mais que venhamos pensar que seja difícil obedecer a Deus, mas no capítulo 30, né, Moisés falando, olha, ela não está longe de você. Vai dizer assim, eu não consigo obedecer porque é algo que está totalmente distante de mim. Não, ela está no seu coração, né? Ela está na sua boca, né? Ela está perto de ti, essa palavra. Né? E eu falo aqui de forma literal. Tá aí, talvez a distância está entre você e o seu sofá, porque talvez a sua Bíblia esteja no sofá, ou está entre você e a sua estante, sua Bíblia está na estante. Ou seja, é só pegar, ler, colocar em prática e prosperar.